Olá, hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça bem interessante do mundo dos negócios, com uma empresa chamada Unifique no centro de tudo. É uma história que tem, de um lado, números de crescimento incríveis e do outro, um preço no mercado de ações que parece contar uma história completamente diferente. Vamos entender isso. E o conflito central é exatamente este. Pensa só. A empresa mostra um crescimento espetacular, uma lucratividade de dar inveja, mas o preço dela na bolsa sugere que ela vai encolher. É como olhar para um atleta no auge da forma e apostar que ele vai perder a próxima corrida. Parece não fazer sentido, não é? Então, a grande pergunta que a gente vai tentar responder é: como é que essas duas coisas tão opostas podem ser verdade para a mesma empresa? O que está acontecendo aqui? Será que o mercado financeiro está vendo algum risco escondido que a gente não percebeu? Ou será que isso é uma baita oportunidade disfarçada? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente precisa começar do básico, né? Entender o que exatamente a Unifique faz e como ela chegou até aqui. Então, vamos lá. Basicamente, o negócio da Unifique é levar a internet de primeira, com fibra ótica, para lugares que as gigantes da telecomunicação muitas vezes deixam de lado. Sabe, cidades menores, no interior, onde tem uma demanda gigantesca por uma conexão de internet que realmente funcione. E eles não fazem isso de qualquer jeito. A receita do sucesso deles tem alguns ingredientes-chave. Primeiro, a rede de fibra é deles, o que dá um controle total sobre a qualidade do serviço. Segundo, eles batem muito na tecla do atendimento ao cliente, que é um diferencial enorme. Terceiro, eles são espertos na hora de crescer, tanto expandindo a própria operação quanto comprando concorrentes menores. E o resultado de tudo isso? Eles são líderes de mercado em Santa Catarina. Nada. Tá, mas essa fórmula funciona na prática, traz resultado? Agora a gente vai olhar para os números, porque eles não mentem. E olha, se preparem, porque os dados são bem impressionantes. Dá uma olhada nesse salto. Desde que a Unifique abriu capital na bolsa, o famoso IPO, a receita mais do que dobrou. Saiu de 400 milhões para mais de 900 milhões de reais. Isso em um período super curto. É o que a gente chama de crescimento explosivo. E o mais importante, não é só crescer por crescer, é crescer dando muito lucro. Essa margem EBITDA de quase 50% é um sinal de que a empresa é uma máquina de eficiência. Pensa assim, de cada 100 reais que entram, quase 50 viram lucro da operação principal. É muita coisa. E esse lucro não fica só na planilha, não. Mais de 90% dele vira dinheiro de verdade no caixa da empresa. E é isso que importa no final do dia, né? Porque é esse dinheiro vivo que vira o combustível para o foguete continuar subindo, seja para expandir a rede ou para entrar em negócios novos. E, por falar em negócios novos, com essa base tão sólida, a empresa não ficou parada. Eles agora estão mirando num mercado gigantesco, uma nova fronteira. Vamos ver qual é a próxima grande aposta deles. Pois é, o próximo grande motor de crescimento da Unifique é a telefonia móvel. E eles não estão entrando para ser só mais um, não. A estratégia é bem clara: focar em planos pós-pagos, que são aqueles que geralmente atraem os clientes que gastam mais e são mais fiéis. Isso liga na escala da ambição. A projeção é saltar de 100 mil para 3 milhões de chips ativos em 6 anos. É um plano de expansão extremamente agressivo que mostra que eles estão realmente apostando alto nesse novo mercado. E o que isso significa em dinheiro? Bom, olha só essa projeção. O que começa com 8 milhões de receita deve explodir para 200 milhões em apenas 2 anos. Isso pode mudar completamente o patamar de faturamento da empresa, tornando a telefonia móvel uma parte super relevante do negócio. Beleza, então vamos juntar as peças. Temos um negócio principal, que é um reloginho super lucrativo, e uma aposta gigante na telefonia móvel, que promete turbinar a receita. A lógica seria o preço da ação estar lá em cima, certo? Pois é, e aí que a gente volta para o nosso mistério. Por que o preço parece ignorar tudo isso? Para a gente entender por que o mercado está pagando pouco, precisamos falar rapidinho de uma sigla EV/EBITDA. Calma, é bem mais simples do que parece. Imagina que você vai comprar uma padaria. O EV/EBITDA te diz, de forma bem simplificada, em quantos anos o lucro da padaria pagaria o valor total que você gastou para comprar ela. Quanto menor o número, mais barata a padaria está. Então, a conta que o mercado faz é essa. Pega o valor de todas as ações da Unifique, soma a dívida líquida dela e aí divide esse preço total pelo lucro operacional que ela gera por ano, o tal do EBITDA. E o resultado para a Unifique é menos de 3, um múltiplo de 2,79.
Para uma empresa de tecnologia com esse histórico e potencial de crescimento, isso é considerado muito, mas muito baixo. É como se o mercado estivesse pagando menos de 3 anos de lucro pela empresa inteira. E o que esse número baixo quer dizer na prática? Quer dizer que o preço atual da ação embute uma expectativa de que a empresa vai encolher, de que o caixa dela vai diminuir 13% nos próximos anos. E é aqui que a própria análise que estamos usando crava, como diz a citação, que essa premissa parece excessivamente pessimista quando a gente olha para os factos. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta no ar. O que é que explica essa desconexão total entre a história da empresa e o preço da ação? Será que o mercado, com toda a sua sabedoria coletiva, está enxergando um risco gigante que não é tão óbvio, como uma concorrência brutal ou uma falha na estratégia de telefonia móvel? Ou será que o mercado está simplesmente comendo mosca e ignorando uma oportunidade de ouro? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do preço das ações da Unifique.